A paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos, graças a Deus, eu estou aqui mais uma vez. Eu quero trazer aqui uma palavra da parte de Deus, da Bíblia Sagrada, para a nossa meditação. Amém? Graças a Deus. Vamos ler então a Bíblia, a palavra de Deus, aqui no livro conhecido, o livro de Jó. Glória a Deus. Jó capítulo 1, versículo 22, vai dizer o seguinte. Olha o que diz a Bíblia. Jó capítulo 1, versículo 22. Diz assim: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Glória a Deus. Que palavra poderosa, que versículo poderoso, esse versículo da Bíblia, aqui no livro de Jó, capítulo 1, versículo 22, o último versículo. Eu vou ler mais uma vez. Glória a Deus. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Deus se mantém fiel. Ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel para todo sempre. Deus sempre foi fiel em tudo. Tudo que Deus fez, tudo que Deus falou, tudo que Deus prometeu, Deus, Ele foi fiel, Ele é fiel e será fiel pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Mas aqui na terra, a Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Deus não viu nenhum homem ou mulher perfeito. Até porque a Bíblia diz, Salomão chega a dizer que Deus, ao criar o homem, Deus criou o homem perfeito, sem nenhum erro. Mas o próprio homem ou os homens se meteram em caminhos tortuosos, em caminhos errantes, em caminhos que fez com que os homens fossem afastando-se de Deus. Mas também a Bíblia diz que Deus, Ele procura os fiéis da terra. No entanto, que a Bíblia diz, é a Bíblia, é a palavra de Deus que diz, Salmo de número 101, está escrito, se você ler lá, a Bíblia vai dizer o seguinte: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Se a Bíblia diz que os olhos de Deus estão procurando os fiéis da terra, é porque ainda existem homens e mulheres que têm compromisso com Deus, que querem agradar a Deus, que querem ter comunhão com Deus, que querem ter intimidade com Deus. Então a Bíblia não falha, a Bíblia não erra. Pode haver um erro gráfico,
mas a palavra de Deus é fiel e verdadeira. A palavra de Deus, ela não erra, ela não falha. O próprio Cristo, quando esteve aqui na terra, ele disse: passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Ela se cumpre dia após dia. Então, no Salmo 101 diz que Deus procura os fiéis da terra. Se você ler o Salmo 12, se não me engano, o salmista vai dizer que acabaram-se os homens benignos, bondosos, acabaram-se os homens fiéis, mas são aqueles que se afastam de Deus. São aqueles homens e mulheres que não querem ouvir a palavra de Deus e praticar. Como diz a Bíblia, não sejamos somente ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. Então, nesse Salmo 101, a Bíblia diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, e os que andam num reto caminho, este me servirá. Olha aí. Então, existem homens e mulheres que procuram ser fiéis a Deus, que procuram ser perfeitos diante de Deus, como o próprio Deus falou para Abraão, ou Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, ou em minha presença, e ser perfeito. O próprio Jesus teve uma conversa com os discípulos, um diálogo, e ele disse para os seus discípulos: sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ou seja, cada homem, cada mulher nessa terra precisa se esforçar, lutar, prosseguir para ser fiel a Deus, para ser reto diante de Deus, para ser perfeito aos olhos de Deus. Então Deus procura os fiéis da terra. Se Deus procura, porque tem homens e mulheres fiéis. Não fiel porque o homem é santo em tudo. Não, fiel porque aquele homem se humilha diante de Deus. Fiel porque aquele homem ou aquela mulher se arrepende dos seus pecados. Fiel porque aquele homem e aquela mulher quer agradar a Deus. Como disse Pedro, o que importa é obedecer ou agradar a Deus do que aos homens. Então Deus procura. Os meus olhos, olha aí, os olhos de Deus estão em todos os lugares. Como diz Provérbios, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Então os olhos de Deus estão procurando. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, e os que andam no caminho reto, esse me servirá. Então eu vejo aqui nesse versículo 22, em tudo isto Jó não pecou. Olha aí, nem atribuiu a Deus falta alguma. Por quê? Porque o compromisso maior, o compromisso primeiro, a primazia no coração de Jó era Deus, era a palavra de Deus, era ter comunhão com Deus, era ter intimidade com Deus, era servir a Deus. Então, em tudo isto, ou seja, todo o sofrimento que Jó passou, toda a angústia que Jó passou, toda a adversidade que Jó passou, toda a calamidade que Jó sofreu, toda a catástrofe que aconteceu na vida de Jó, na sua vida financeira,
na sua vida familiar, na sua vida física, na sua vida emocional, em toda a área da vida de Jó, ele se manteve fiel a Deus, porque o próprio Deus é que fala a respeito de Jó. E ele fala para Satanás, quando os anjos foram se apresentar diante de Deus. Satanás foi no meio deles. E o próprio Deus disse: de onde vem Satanás? Porque Satanás estava ali misturado com os anjos. Mas quem é Satanás é Satanás. Quem é anjo. E Deus já viu que Satanás estava no meio dos anjos e que ele não era anjo. Porque muitas vezes a Bíblia diz que o próprio diabo se transfigura em anjo de luz. Ele é enganador. Então ele foi lá em cima também. Ele foi apresentar ali diante de Deus também, junto com os anjos. E Deus já viu de longe que era Satanás e já foi logo perguntando: de onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Aí Deus disse: então você viu o meu servo Jó, observaste o meu servo Jó, né? Então o próprio Deus é que dá testemunho da vida de Jó. Não era Jó que saía por aí dizendo que era reto, sincero, temente a Deus e desviava-se do mal. Foi o próprio Deus que falou para Satanás: você viu o meu servo Jó? Porque lá na terra onde ele está não tem homem semelhante a ele. Ele é íntegro, ele é fiel, ele é temente a Deus e ele desvia-se do mal. Está na Bíblia, está na palavra do Senhor. O próprio Deus fala isso. Vamos ler aqui Jó capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então, o próprio Deus é que falou a respeito da vida de Jó. O próprio Deus deu testemunho da qualidade de vida que Jó tinha. Deus não falou da quantidade que Jó tinha para Satanás. Quem falou isso foi o próprio Satanás. Ele tem servido ao Senhor, ele tem sido fiel, reto, temente, desviado do mal, porque o Senhor cercou ele de bens materiais. Então quem viu a área financeira foi Satanás. Mas o próprio Deus é que deu testemunho da vida de Jó. Deus não falou da quantidade que Jó tinha. Deus falou da qualidade que Jó tinha no seu coração, que Jó tinha na sua vida diária para com Deus. Agora Satanás não. Satanás já foi logo mostrando, né? Satanás logo viu a prosperidade de Jó. Porque o diabo é assim, né? Ele não te vê por dentro, ele não conhece o seu pensamento, o seu coração, a sua vida por dentro, íntima com Deus. Então Deus deu testemunho da vida de Jó, falando da qualidade que Jó tinha. E Satanás foi falar da quantidade que Jó tinha. Mas a Bíblia diz que Jó servia a Deus dia após dia, com o coração reto, fiel, temente e desviava-se do mal. Então, a Bíblia diz que em tudo isto Jó não pecou contra Deus, não atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, Jó ele foi provado, amassado, moído, lapidado, afinado, passou pelo funil de cabeça para baixo, foi peneirado na peneira, passou pelo plumo de Deus, mas ele se manteve fiel como servo de Deus. Está aqui na Bíblia. Porque como homem, às vezes nós erramos, falhamos, tropeçamos. Mas a Bíblia diz que Jó, ele se manteve fiel, ele lutou, ele se esforçou.
Ele poderia ter se afastado de Deus diante da luta, das provações, porque ele perdeu tudo. Está aqui na Bíblia. Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu toda a riqueza. Ele perdeu todos os seus gados. Ele perdeu todos os seus servos. Só ficou alguns que vinham dar notícia para ele. Ele perdeu os seus filhos e ele perdeu a saúde. Quantas coisas que Jó perdeu. Mas a sua comunhão com Deus ele não perdeu. O maior patrimônio que Jó tinha era a sua fé. O patrimônio que Jó não perdeu foi a sua fé. Ele perdeu todos os patrimônios aqui na terra. Mas o patrimônio que Jó não perdeu foi a sua fé. Como diz a Bíblia, esta é a fé que vence o mundo. Esta é a fé, a nossa fé que vence o mundo. A Bíblia diz isso. Que a fé vence o mundo. Então é por isso que temos que manter a nossa fé com Deus. Como Jó manteve a sua fé com Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O apóstolo João diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabe por que Jó venceu o mundo da sua época? O mundo da tribulação, o mundo da angústia, do sofrimento, o mundo dos problemas, das adversidades, o mundo das tristezas. Sabe por que Jó venceu o mundo da sua época? Porque ele manteve a sua fé em Deus. Ele não manteve a sua fé no dinheiro. Ele não manteve a sua fé na riqueza. Ele não manteve a sua fé na posição que ele tinha por ser o homem mais rico do Oriente. Ele não manteve a sua fé nos seus bens, na sua posse. Mas ele manteve a sua fé, e a sua fé foi a vitória que venceu o mundo da sua época. Porque a Bíblia diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então Jó teve fé, e através da sua fé ele venceu o mundo. Então ele perdeu tudo. Tudo ele perdeu. Perdeu a riqueza, perdeu os gado, perdeu os servos, perdeu os filhos, perdeu a saúde. Mas ele não perdeu a sua fé. Ele não perdeu a sua fé em Deus. É como o próprio Jesus disse, como Jesus falou, que a fé é muito importante. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Toda vez que Jesus abençoava alguém, curava, libertava, resolvia algum problema, Jesus dizia, grande é a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. A tua fé te libertou. Jesus sempre dizia para as pessoas, porque Jesus olhava para o coração e via no coração do homem e da mulher se tinha fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Jó teve fé. O patrimônio que ele não perdeu foi a sua fé com Deus. Então, Jó, ele não pecou. Em tudo isto, ele não pecou. Em tudo isto, o quê? Em tudo isto que ele passou, hein? Entendeu? Ele passou por grandes aflições. Jó passou por grandes sofrimentos. Jó passou por grandes lutas, adversidade. Ele perdeu tudo o que ele tinha. Restou para ele, aqui na terra, a sua fé em Deus. E um caco de telha para se coçar da lepra, das chagas malignas. Não era normal aquela doença, não era física aquela doença. Era uma doença maligna que só Deus poderia pôr a mão, só Deus poderia trazer a cura, o milagre e a saúde. Mas Jó manteve a sua fé, a sua integridade, a sua perfeição, desviando-se do mal e temendo a Deus.
Então Jó ele perdeu tudo, mas o próprio Deus dá testemunho para Satanás. O próprio Deus dá testemunho. O próprio Deus. Olha aqui que coisa linda. Olha o que Deus diz. E este era homem sincero. Olha as qualidades de Jó. Sincero, reto, né? Temente a Deus e desvia-se do mal. Será que eu e você temos pelo menos uma dessas qualidades? Eu não vou dizer que eu tenho, mas aqui a Bíblia diz que Jó tinha essas 4 qualidades. Será que você, eu, temos essas qualidades, ou pelo menos uma dessas qualidades diante de Deus? É claro que precisamos ter. É claro que precisamos nos esforçar para ter essas qualidades diante de Deus. Mas acima de tudo isso aqui, Jó era servo de Deus. Jó era um servo pronto para servir a Deus. Ele era um servo pronto para agradar a Deus. É isso que é mais importante. É isso que é mais importante. Jó, ele tinha riqueza. Era conhecido, era famoso, o mais rico do Oriente. Tinha muitos bens, muita posse, muitas pessoas ao seu serviço. Tinha uma família grande. Ele era conhecido pelos novos, pelos velhos. Em todo o Oriente ele era conhecido como um homem rico, poderoso, dono de muitas terras. Mas acima de tudo isto, Jó era servo de Deus. Servo, pronto para servir a Deus e ao próximo. E isso Jó fazia. Ele servia ao próximo também. Ele ajudava os órfãos, ele ajudava as viúvas. Quem batia na sua porta, ele ajudava, ele estendia a mão. Jó era um servo pronto para servir. Até tem uma frase que diz: aquele que não nasceu para servir, não serve para viver. Porque cada um de nós que estamos aqui na terra, estamos nesse mundo para servir. Servir a Deus em primeiro lugar e servir ao nosso próximo. Então Jó tinha condições e ele ajudava, servia ao seu próximo, né? Todos nós podemos ajudar, todos. Tem pessoas que às vezes dizem: eu não posso servir, eu não posso ajudar, eu não posso estender a mão, eu não posso fazer isso ou aquilo, porque eu sou pobre, eu ganho pouco, eu tenho pouco. Aquele lá que pode, que ele é rico, tem uma empresa, ganha um salário alto, aquele que tem prosperidade. Não, meus irmãos. Tem uma frase que diz o seguinte: ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. E ninguém é tão rico que não possa ser ajudado. Tanto o rico quanto o pobre, muitas vezes precisa de uma ajuda. Precisa de um conselho, de uma oração, precisa de uma palavra de conforto. Muitas das vezes, seja rico ou seja pobre, precisa de um socorro psicológico, emocional, espiritual. Seja rico ou seja pobre. Porque Jesus, quando ele veio à terra, ele tanto pregava para os ricos quanto para os pobres. Jesus tanto ajudava os pobres como ajudava os ricos, está na Bíblia. Então Jó, apesar de toda a sua riqueza, fama, era conhecido, tinha muitas posses, o maior do Oriente, ele era servo de Deus, porque Jó estava sempre com o coração voltado para Deus, sempre. Até porque o nome Jó significa voltando sempre para Deus. Então, quando o nosso coração está sempre voltado para Deus, para a sua palavra, para o seu reino, meu irmão, a gente sim vai ser servo. A gente vai estar pronto, preparado para servir a Deus e servir ao nosso próximo. Isto, servir ao nosso próximo.
Então Jó estava aqui servindo ao seu próximo. Ele era servo de Deus. Vamos ver aqui no versículo 8. Olha o que diz aqui no versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Olha que coisa linda. Deus dizendo para Satanás: observastes, viste o meu servo Jó? Olha que coisa linda. Deus chamando Jó de servo. Por quê? Porque Jó servia a Deus e servia ao seu próximo. Isso aqui que é coisa linda, irmão. Quando nós procuramos servir na medida do possível, como a gente pode, como a gente tem condição de servir ao nosso próximo, seja de longe, seja de perto, seja na igreja, seja, enfim, no seu trabalho, no bairro onde você mora, seja no meio da sua família, dos seus parentes, você está pronto para servir, tendo condições. Como diz a palavra do Senhor, o próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar minha vida em resgate por muitos. O próprio Jesus, sendo Deus, em forma de homem, de servo, Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas sim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Olha que coisa linda. O próprio Jesus, ele sendo Deus, tomou a forma de homem e sendo servo, ele foi servo de Deus aqui na terra, ele foi servo de cada um de nós aqui na terra. Jesus veio para servir os homens, porque ele era servo de Deus. Ele se tornou homem, ele se fez servo. Então Jó também era um servo de Deus, como o próprio Deus que está falando, não é nem Satanás, não é nem ninguém que está falando, não é os parentes, a família, os conhecidos de Jó que está dizendo, é o próprio Deus que está falando isso aqui, ó. Olha aqui, né? Então Jó, capítulo 1, versículo 1, Deus fala: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, né? E este era homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Olha aí, coisa linda. Aí no versículo 8 desse capítulo 1, o próprio Deus falando para Satanás. Olha aí. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Olha aí. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Olha aí, olha o que diz o versículo 9. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus à toa? Porventura não o cercastes tu de bens a ele, e a sua casa e tudo quanto tem, e a obra de suas mãos abençoastes, e o teu gado está aumentando na terra? Olha aí, Deus fala da qualidade de Jó e Satanás fala da quantidade de Jó. Porque muitos se afastam de Deus, muitos se desviam do caminho de Deus, muitos abandonam a palavra de Deus, muitos envergonham o nome de Deus, envergonham o evangelho por causa da riqueza, por causa dos bens, começa a se corromper, começa a praticar o mal, começa a praticar a iniquidade, começa a desagradar a Deus. E aí vem Satanás e acusa, aí vem Satanás e julga aquela pessoa, né? Porque é isso que o diabo quer, que os homens se corrompam, que o coração do homem se corrompa através da riqueza, da fama, do orgulho, da avareza, da ganância, da soberba. Então Deus, ele fala da qualidade de Jó. Deus, ele fala das qualidades de Jó como servo. Olha aqui, o próprio Deus dizendo: observastes tu a meu servo Jó? Deus chamando Jó de servo.
Porque Deus sabia que Jó servia a ele, não porque Jó tinha muita riqueza, não porque Deus derramou prosperidade, fartura, abundância e multiplicação na vida de Jó. Mas Deus sabia que Jó servia a ele com um coração reto, sincero, temente e desviava-se do mal. E que acima de tudo isso, Jó era servo de Deus. Jó não era servo da sua riqueza. Jó não era servo do seu dinheiro. Jó não era servo dos seus gados. Jó não era servo de homem nenhum. Jó não era servo das suas posses. Jó era servo de Deus. Agora, hoje tem muitos que são servos do dinheiro, são servos da avareza, são servos das posses, dos bens, são servos das coisas da terra, são servos dos homens, mas não é servo de Deus. Então Deus, ele fala da qualidade ou das qualidades que Jó tinha para Satanás. Aí Satanás vem e fala da quantidade que Jó tinha. Porque a coisa mais importante é as suas qualidades diante de Deus. O mais importante não é a sua quantidade que você tem de terra, de carro, de casa, de dinheiro diante de Deus. Porque tudo isso vai perecer, vai acabar. O ladrão rouba, a traça, corrói, a ferrugem corrói. Mas o que vai permanecer é as nossas qualidades diante de Deus. Olha que coisa linda. Deus falando aqui, ó. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu, meu servo Jó? Olha aí. Que coisa linda. Porque ninguém há na terra, não havia ninguém naquela terra onde Jó habitava. Ninguém. Homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Aí Satanás vem e fala da quantidade que Jó tinha. Que Jó só temia Deus, só servia a Deus, porque não faltava pão, não faltava água, não faltava calçado, não faltava roupa, não faltava dinheiro, não faltava moradia, não faltava trabalho, não faltava posse, não faltava bens, não faltava nada, não faltava saúde, nada. Aí Satanás está dizendo, ele teme o Senhor por causa disso. Mas Deus, para provar para Satanás que o coração de Jó era voltado sempre para Deus, Deus permitiu. Deus permitiu. E Satanás foi lá e tomou tudo. Tomou tudo de Jó. Tomou tudo. Tirou até a sua saúde. Mas não tocou na alma dele. Não tirou a vida dele. Porque quem pode tirar a nossa vida é só Deus. Está escrito na Bíblia. Está escrito. Ele dá vida, ele tira a vida. Ele faz descer a sepultura, ele faz tornar subir. Ele empobrece, ele enriquece. Ele exalta, ele abate. Ele tira rei, ele coloca rei. Ele é Deus. E aí Jó se manteve fiel. Por isso que diz aqui no versículo 22 que nós lemos. Em tudo isto Jó não pecou. Ele não pecou. Olha aí. Nem atribuiu a Deus falta alguma com a sua palavra. Não saiu falta nenhuma da boca de Jó. Jó não murmurou. Jó, ele não blasfemou contra Deus. Jó não abandonou Deus nem a sua fé. Não. Em tudo isto, Jó não pecou. Ele não pecou. Até tentaram achar pecado. Os seus amigos tentaram achar pecado e culpa na vida de Jó. Mas não tinha pecado e nem culpa. No entanto, que o próprio Jó teve que orar. O próprio Deus falou, vai lá, apresenta o sacrifício, porque o meu servo Jó, está lá Jó 42, Deus chamando Jó de servo, o meu servo Jó vai orar por vocês, porque a ele eu vou aceitar a oração, para que eu não consuma vocês, porque Jó falou que era reto de mim, mas vocês falaram coisas loucas. Aí Jó teve que orar pelos amigos para Deus não consumi-los, porque ele era servo, pronto para servir a Deus e ao seu próximo. Então está aqui, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. Quando fala que não atribuiu a Deus falta alguma, ele não falou besteira.
Não saiu palavras negativas, impuras, blasfêmias da sua boca contra Deus. Está aqui na Bíblia. É a palavra de Deus que diz. Coisa linda, meu irmão. Coisa linda, 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 linda. Deus é fiel, Deus é tremendo e poderoso. Oh, glória! Maravilhas, né, irmão? Então fica aí com essa palavra. Fica aí com essa palavra, medita nessa palavra, compartilha esse vídeo. E vamos ser servos de Deus, né? Acima de tudo, aqui nessa terra, acima de tudo, vamos ser servos de Deus, acima de tudo. Como Jó foi, servos de Deus. Vamos ser servos do Senhor, acima de tudo. Acima de qualquer coisa. Seja servo de Deus. Tá certo? Como Jó foi, né? O próprio Deus falou, o próprio Deus testemunhou. O meu servo Jó. Então vamos ser servos de Deus acima de tudo. Não vamos ser servos das coisas aqui da terra, mas servos de Deus. Amém, meus irmãos? Fique na paz, fique na bênção. Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja, Deus faça companhia para você, para sua família, para toda a nossa família, povo de Deus, nossos filhos, parentes, amigos, vizinhos. E medite nessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Até a próxima, se Deus quiser. E não se esqueça, a vida é assim. Jesus em primeiro lugar. Amém. Oh, glórias. Olha que louvor maravilhoso, meus irmãos. Fez tudo novo, alegria e me deu renovo. Eita glória. Não vá embora. Oh, glórias. Fica comigo. Oh, glórias. Amém, meus irmãos. Fique na paz, fique na bênção, em nome de Jesus.